Muito bom dia, irmãos, irmãs e amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Sempre que fica um domingo ausente, como foi o caso do domingo passado, sinto saudades de estar convosco. Se bem que ainda no domingo recebi 2 telefonemas, pelo menos 2, já não me recordo se foram 2 ou 3 telefonemas a dizer assim: ainda bem que não vieste. O que é, eu senti-me feliz por um lado, mas triste pelo outro. Ainda bem que não vieste, ainda bem que não tiveram connosco. E a razão era que a igreja estava tão cheia que provavelmente ficariam em pé. Os irmãos que estiveram cá podem testemunhar isso melhor do que eu. Isso é bom, irmãos, isso é muito bom. Não pelo número em si, não é questão do número, mas é ver a igreja a crescer em maturidade, em número. Se for preciso, nós derrubamos as paredes para caber mais, não há problema nenhum. Quero-vos incentivar a continuar a convidar. Não pensem assim: olha, a igreja está cheia, não vale a pena convidar pessoas para ouvir a palavra. Vale sempre a pena. Está bem? Não há problema nenhum. Os membros daqui ficarão em pé para que outros se possam sentar e possam ouvir a palavra do Senhor. Porque nós podemos fazer várias coisas, inclusive plantar igrejas. E para isso precisamos de recursos financeiros e para isso precisamos de recursos humanos. Pessoas. Precisamos, para revitalizar outras igrejas e plantar outras igrejas, precisamos de pessoas. Portanto, precisamos de continuar a crescer. Não sintam o constrangimento de convidar outras pessoas para vir a ouvir a palavra porque a igreja está cheia. Está bem? Não sintam isso. Se esse for o vosso pensamento, pensem noutra coisa. Pensem noutra coisa. Vamos a Samuel. Então eu convido-vos a abrir no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, quase no fim. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. E hoje, se o Senhor permitir, estaremos aqui a refletir sobre este capítulo que está quase no fim. Este capítulo que nos faz quase a rampa para chegarmos à meta do final deste livro. Deixem-me começar por cantar sem acompanhamento musical. Pode ser? Posso? Só vou cantar um verso e algumas pessoas irão me dizer qual o título desta música. Sentes que o tempo acabou, primavera de flor adormecida, qualquer coisa que não volta, que voou, que foi um rio, um ar na tua vida. Quem sabe o nome desta música? Balada de despedida. Balada de despedida. Esta música é icónica para qualquer estudante de Coimbra. Há aqui estudantes de Coimbra? Ok? Alguns? É icónica, é incontornável. Esta música é uma das músicas cantadas na Serenata Monumental, lá por volta de maio, acho eu, mais ou menos na altura da queima. E nesse dia em particular, milhares de alunos se juntam para ouvir esta e outras músicas, mas esta é uma das músicas mais icónicas. Quando começa a soar o som da guitarra portuguesa, para iniciar esta música, as lágrimas começam a escorrer. As lágrimas dos alunos que dizem assim: é o último ano, são os últimos suspiros, são as últimas semanas, os últimos meses. Se alguém teve a oportunidade de ir à Serenata em Coimbra, sabe do que se trata. Sabem, aquilo é tanta gente, do que eu me recordo na altura, é tanta gente a assistir à Serenata, a chorar, emocionada, é tanta gente que até a rede de telemóvel fica afetada. Tiveram essa experiência? É estar lá no meio, querer contactar com alguém que sabemos que está no meio da multidão, mas não conseguimos chegar lá, e pegamos no telemóvel para tentar contactar e não tem rede, de tal a intensidade de telemóveis juntos. É muita gente junta, próxima, e aquilo parece que forma ali um mundo à parte. É uma balada de despedida. É uma balada que evoca o sentimento, que evoca a lágrima, que é marcante, evoca as memórias e o simbolismo e a celebração final. No fundo, todos querem lá estar, porque todos querem sentir estas últimas palavras como relevantes para o resto da vida. Sabe, eu saí de Coimbra há muitos anos. Agora já não me recordo. Mais de 10 anos. Ai sim, mais de 10. Quase 15. Quase 15 anos. Há muito tempo.
E se eu ouço estas músicas, ou se eu ouço esta balada, aquilo toca sempre. Recorda-me. E digo eu que não gostei muito da praxe, não gostei muito dessas coisas, não fui muito disso. Mas toca, evoca memórias, quase que fecha e é uma conclusão. É uma balada de despedida. Quando nos aproximamos deste capítulo 22 de Samuel, estamos quase no fim. Aquilo que eu gostava que vocês sentissem são os toques finais da guitarra hebraica, não portuguesa. Aqueles toques finais da balada de despedida. Isto é uma balada de despedida. Isto é uma canção. Isto é uma música. É uma música composta pelo rei Davi. Uma música composta pelo rei Davi que evoca o sentimento, que evoca a memória, que evoca as últimas palavras e os últimos esforços e os últimos sentimentos da sua própria vida e da sua própria jornada. O primeiro livro de Samuel já tinha começado com uma canção. Recordam-se? Canção de Ana, o Cântico de Ana. E agora nós terminamos com o Cântico de Davi. Quase que terminamos. Ainda faltam 2 capítulos, mas quase que terminamos com o Cântico de Davi. Estes 2 cânticos quase que enclausuram todos os 2 livros e colocam ali aquilo que são as ênfases principais, já nos dão umas pistas daquilo que são os temas e as ênfases principais deste mesmo livro. Este cântico que nós vamos ler até nos pode soar um pouco familiar, porque na verdade tem palavras muito próximas daquilo que é o Salmo 18. Depois podem ler o Salmo 18 em casa. Não são 100% iguais, mas são quase iguais. São muito idênticas. O Salmo 18 e este cântico que agora está aqui no segundo livro de Samuel. Não sabemos quando ele foi composto. Pode ter sido Davi no final da sua vida, a refletir sobre tudo o que está para trás. Pode também ter sido naquele período em que Davi foge de Saul e antes de ascender ao trono, imediatamente antes de ascender ao trono. Mas uma coisa eu gostava que nós percebêssemos em relação à palavra de Deus, e isto é importante perceber. Independentemente da altura que foi escrito, o narrador do livro de Samuel escolheu colocar aqui. E, portanto, tem um propósito. Ou seja, não nos podemos desculpar com dizer assim, isto foi composto na altura em que Saul estava ou tinha morrido e ele estava a refletir sobre todas as coisas que estavam para trás, ainda não tinha passado naquele período negro da sua vida. Não, o narrador sabe disso. O narrador que escreveu, compilou o livro de Samuel, ele sabe perfeitamente e colocou-o aqui com o propósito de nós olharmos para todos os livros de Samuel, primeiro e segundo, e olharmos este salmo ou este cântico à luz desses mesmos eventos que se passaram antes. Então, o que nós vamos ler, e agora vamos ler este salmo, este cântico, é uma centralidade de Deus quando Davi olha para trás. Quando Davi olha para trás e tudo o que se passou, quando o narrador olha para trás e tudo o que se passou, ele percebe, Deus foi sempre central na vida deste homem. Deus é central na vida de Davi. E é isso que nós iremos ver. Então vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 22, e vamos ler estes 51 versículos. Diz assim então a palavra do Senhor. Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Oh, meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram, correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus do seu santo templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subia fumaça, da sua boca fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor, águas escuras, espessas nuvens do céu, do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz, lançou flechas e os dispersou, raios e os desbaratou.
Então apareceram as profundezas do mar, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei de maneira ímpia do meu Deus. Pois todos os seus mandamentos estão diante de mim, nunca me afastei dos seus estatutos, fui irrepreensível diante dele, guardei-me da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. Livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa, com o meu Deus eu salto uma muralha. Quando a Deus o seu caminho é perfeito, quanto a Deus o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas, me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação e a tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim para que os meus pés não tropeçassem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei, atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me revestes de força para a batalha. Fazes cair os meus pés, os que se levantam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não lhes respondeu. E então os reduzi ao pó da terra. Trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros com adulação se submeteram a mim. Ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita povos debaixo de mim. Me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários. Tu me livraste do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações. Entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei. Age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez oramos ao nos submetermos a Ti e à Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito, Ele possa falar através do Teu servo aos nossos corações e que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra à nossa vida da forma como só Ele sabe fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Este salmo pode ser dividido em 3 partes principais. Este cântico pode ser dividido em 3 partes principais. Do 2 ao 20, do 21 ao 30 e depois do 31 em diante até ao 51. Do 2 ao 20 nós vemos um Deus que está presente e que liberta. A vida de Davi não foi fácil. Nós conhecemos. Capítulo após capítulo após capítulo nós temos visto que a vida de Davi não foi fácil. Ele no início foi perseguido pelo próprio Saul, foi rejeitado, foi desprezado pelos seus próprios irmãos. O que é que tu fazes aqui, Davi? Vai lá cuidar das ovelhas do teu pai. Deixa a guerra para os homens. Deixa a guerra para os fortes. Ele foi desprezado, ele foi insultado, ele foi perseguido pelo próprio Saul. Mesmo aquilo que seriam às vezes boas notícias, às vezes tornavam-se más notícias para ele. Ele foi aceito pelos filisteus, mas depois sofreu a pressão de estar aceito entre os filisteus.
Ele foi para o deserto, ele esteve tempo no deserto, mesmo depois de ser reconhecido como rei de Israel, Saul morrer, o seu amigo Jonatas morrer, ele foi reconhecido como rei de Israel, e nós vimos, a vida de Davi no trono, sentado no trono, não tem sido nada fácil. Lá sentado no trono ele sofreu, a sua família sofreu, ele sofreu com a sua família, ele viu o seu filho mais velho ser morto e assassinado pelo seu próprio irmão, viu a sua filha a ser violada, o seu outro filho, esse que tinha assassinado, revoltou-se contra ele, tentou-lhe tirar o trono. A vida de Davi não tem sido nada fácil. Nada. E Davi reflete sobre esse tempo. Vejam o versículo 5 e 6. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram, correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Imaginem, Davi não foi só um rei, Davi não foi só um guerreiro, Davi era um músico e um poeta. Percebe-se isso, não é? Davi consegue transmitir através destas imagens poéticas aquilo que se passava, na verdade, dentro do seu próprio coração. Imaginem estas correntes. Ele como que sentiu as ondas a baterem sobre ele. Ele como que sentiu a morte a lançar laços, a lançar cordas, a agarrarem os seus pés e a puxarem-no para a morte. Era isso que sentia no seu coração. Às vezes nós vemos só circunstâncias. Nós olhamos e vivemos circunstâncias. Mas o nosso coração, ele reage às circunstâncias. O nosso coração, às vezes, dentro do nosso coração está uma tempestade em relação àquela circunstância. As pessoas olham para a nossa vida, avaliam a nossa vida e dizem: é uma circunstância, é um problema, é uma aflição, sim. Mas ninguém sabe o que se passa dentro do nosso coração. Quem vê caras, não vê corações. Às vezes o que se passa dentro do nosso coração, um sorriso enorme nos lábios, externamente, mas dentro do nosso coração está um tumulto. Estão ondas gigantes e nós a sentir a pressão das ondas gigantes. Estão laços a puxar-nos para a morte e nós não conseguimos perceber isso. Davi está-nos a mostrar isso. Davi está a mostrar através de uma imagem poética aquilo que se passa realmente dentro do coração, aquilo que ele sentiu nas suas dificuldades. Ele sentiu isso. Ele sentiu estas dificuldades, estes problemas. Foram tempos difíceis. Foram tempos de morte, foram tempos de pressão, foram tempos de perseguição. E Davi quer que sintamos isto, que sintamos o que se passa dentro do coração, para depois percebermos como Deus o liberta disto e como Deus o ajudou nisto. Sabem, as melhores lições que nós aprendemos não é quando nós estamos relaxados e felizes de férias, onde não há problemas, onde o mar está calmo e tranquilo. As melhores lições que nós aprendemos, e reflitam lá na vossa própria vida, é quando não parece haver mais solução. É quando não parece haver mais salvação. É nessas alturas que o Senhor nos lembra ou nos ensina as nossas melhores soluções, as nossas melhores lições. Não é quando estamos deitados, a tomar o sol, a usufruir de quão bela é a vida. É quando estamos de joelhos, a chorar e a lamentar as dificuldades que a vida trouxe, as circunstâncias difíceis que vivemos. É nessas alturas que o Senhor toca o nosso coração e marca a nossa vida como nós nunca pensámos que poderíamos ser marcados. Lições para a própria vida. É em dificuldades e problemas que o Senhor se manifesta, como aquele que sustenta, como aquele que ajuda, como aquele que protege, como aquele que guia. E é assim que ele começa. Falámos das dificuldades, mas vejam como ele reflete antes. Ele diz assim no versículo 2: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Ele é o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção, o meu refúgio. Oh, meu Salvador, tu me livras da violência. É assim que ele reflete. E depois ele diz: sim, eu passei por isto. Foi nesta lição que o Senhor me ensinou. São imagens, são metáforas acerca do que o Senhor foi, do que o Senhor é. É um rochedo, é um libertador, é um escudo, é uma torre de proteção. Mas anexa a essas metáforas está uma palavra muito importante, está um pronome. E que pronome é esse? Pronome pessoal. O meu escudo. O meu libertador.
Sabem, nós podemos saber intelectualmente que o Senhor é um escudo, que o Senhor é um libertador, que o Senhor é a rocha. Sabem quando é que isto se vai tornar a minha rocha e o meu libertador? Em tempos difíceis. É nessa altura que nós vamos dizer: Ele é o meu. Eu sabia, antes, como dizia Jó, eu de antes conhecia-te apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tu não és só uma rocha, tu és a minha rocha. Eu consigo perceber que tu não és só uma torre de refúgio, tu és a minha torre de refúgio. Eu consigo perceber que tu não és só um Salvador, tu és o meu Salvador. É isso que Davi está a refletir aqui. Nós não conseguiríamos perceber isso sem percebermos que realmente nos falta o chão. Quando nos falta o chão, nós precisamos de um terreno firme. E aí Jesus é o nosso terreno firme. Quando isto acontece, diz o versículo 7, o que é que ele fez? Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do meu templo, Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aqui está, ele invocou o Senhor. Quando tudo faltava, quando a dificuldade era terrível e era tremenda, ele invocou o Senhor. E o que é que acontece quando invocamos o Senhor? Ele ouve, Ele atende. Ele não está surdo para que não possa ouvir a nossa voz. Quando nós invocamos o Senhor na nossa dificuldade, no nosso problema, o Senhor ouve, o Senhor responde. O Senhor não deixa de responder, em momento algum. Ele responde à nossa voz, Ele ouve a nossa oração e Ele responde. Então o Senhor fala ao nosso coração no meio da dor, no meio do problema. E Deus usa experiências difíceis para nos ensinar coisas realmente importantes acerca dele. Sabem, C.S. Lewis, no seu livro O Problema da Dor, se quiserem ler o livro, e esta citação está na página 122, da Edições Thomas Nelson, se quiserem ler. Mas ele diz uma frase que é uma das frases mais conhecidas em relação à dor que ele tem. Ele diz assim: a dor insiste em ser atendida. Bate à porta. A dor insiste em ser atendida. Deus nos sussurra nos nossos prazeres, fala nas nossas consciências, mas grita nas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. A dor é um megafone de Deus que grita coisas acerca dele mesmo. Portanto, eu não sei exatamente qual é a tua dor e o que se passa no teu coração. Começamos por dizer que há coisas que se passam no nosso coração que as pessoas não conseguem ver. Ondas gigantes se acometem sobre a nossa cabeça. Problemas que parecem não ter solução. Eu não sei exatamente qual é a dor do teu coração. Mas uma coisa posso dizer, com toda a certeza, é que Deus grita ao teu coração pelo meio da dor. Deus oferece-te um Salvador, um terreno firme, uma rocha, um libertador, e este libertador, este Salvador, é aquele que tu precisas. Quando tu refletes para trás, pensa nisso, como Davi. Davi olhou para trás e disse: nestes tempos difíceis o Senhor foi o meu libertador. Nestes tempos difíceis o Senhor foi a minha rocha. Mas para alguns de vocês isto pode ser não uma questão de olhar para trás e aprender e ver as lições aprendidas, mas pode ser uma questão do presente. Porque neste momento preciso, tu podes estar a passar por dificuldades, por problemas, por coisas que me parecem não ter solução. Sentes que estás num avassalador deserto, sentes que estás no meio do mar sem possibilidade de te chegar à tona. E este texto te está a lembrar que Deus está presente. Deus não te abandona. Deus ouve a tua voz. Deus sabe a tua dor. Deus sabe o que se passa no teu coração. Ele não te abandona e não só não te abandona, sabe o que está presente, como te oferece solução. E oferece-te lições para tu saberes e conheceres mais acerca dele. Como Davi também o soube. O poder de Deus é tão magnífico, que Davi, entre o versículo 8 e o versículo 17, começa a descrever Deus. Começa a descrever quem Deus é. Ele começa a descrever até numa linguagem sinaítica, não é? Ali do Monte Sinai. Os montes tremem, os montes fumegam, os raios caem do céu. É quase que uma descrição daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. Ele começa a descrever Deus na sua grandiosidade. Porquê que ele descreve Deus na sua grandiosidade quando reflete na dor e no livramento? Porque Ele quer nos dizer que Deus é muito maior do que qualquer problema que tu tenhas. Não há problema maior que Deus não possa resolver.
Não há problema que tenha mais, não há inimigo que tenha mais força do que o nosso próprio Deus. Seja Ele qual for. Não existe governante neste mundo que tenha mais força, mais poder, mais autoridade, mais influência que o Deus Todo-Poderoso. E é isso que Ele quer mostrar. Ele, ao mostrar a sua dor e ao mostrar o que Deus é, e ao descrever quem Deus é, Ele quer nos dizer que não existe ninguém maior do que Deus. Ninguém. Não existe problema maior que Deus, não existe situação maior do que Deus, não existe inimigo maior do que Deus. E, portanto, é neste Deus que nós devemos confiar. Deus é maior do que qualquer inimigo. Ele sabe isso por experiência própria. Sabem, quando Davi chega à batalha, os seus inimigos estão, os seus amigos e irmãos estão ali a olhar amedrontados, e lá do outro lado está um gigante a dizer: venha, um de vós, um campeão, alguém que vos represente, e eu vou dizimá-lo, e assim evitamos mortes. E ninguém se chega à frente. Porquê? Porque ninguém consegue vencer Golias. Golias é maior do que todos. Golias é mais poderoso do que todos. Davi, o pequeno Davi, lança uma pedra. E essa pedra acerta no meio da testa de Golias. Golias cai ao chão. Ele corta-lhe a cabeça. Coisa horrível, não é? Podíamos dizer assim: Davi tinha uma excelente pontaria ou teve muita sorte. Lançou uma pedra e a pedra foi direita à cabeça. Não lhe bateu no nariz, não lhe bateu no peito, não lhe bateu nos cabelos, bateu-lhe na testa onde precisava de acertar. Ele ficou todo desorientado, caiu no chão. Grande sorte, Davi. Não foi sorte. Foi o Senhor que pegou na funda, ele atirou, ele pegou na funda e a colocou lá, no centro da testa de Golias. Deus interveio em favor de Davi. Não foi sorte. Foi Deus intervir na sua vida, porque Deus é maior, é superior e mais poderoso. Sabem, quando Davi fugiu no deserto de Saul, Davi não teve sorte de se esconder de Saul. Davi não teve sorte porque Saul entrou na caverna e não viu lá Davi escondido na escuridão e os seus soldados. Davi não teve sorte. Foi o Senhor que estava ali e se colocou no meio para que ele não pudesse ver. Isso diz-nos alguma coisa em relação à nossa própria vida. Sabem, não existe sorte e coincidência na nossa vida. Não existem sortes e coincidências na nossa vida. Próxima vez que vocês acharem que tiveram sorte, lembrem-se que o Senhor está convosco. A próxima vez que vocês acharem que foi mesmo a calhar, a pessoa nem sabe o bem que me fez, na palavra que me disse, no abraço que me deu, lembrem-se, o Senhor sabia, precisavam dessa palavra e desse abraço. Não é sorte, é o Senhor a intervir para a nossa bênção. Mas isto então é um Deus presente. Seguimos para um Deus justo e recompensador, a partir do versículo 21. Justo e recompensador. Esta talvez seja a parte mais esquisita e mais difícil. Não sei se, ao lermos, são 51 versículos, eu sei, é difícil manter atenção a toda a palavra, a todas as palavras que vão sendo ditas, mas não sei se vos soou estranho ao ler isto. Quando lemos estes versículos, vejam este Davi, que está aqui no final do livro, a dizer assim: o Senhor, versículo 21, me recompensou conforme a minha justiça, me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Eu tenho seguido os caminhos do Senhor, não me apartei. Nunca me afastei dos seus estatutos. Versículo 24. Fui irrepreensível diante dele e guardei-me da iniquidade. É este o Davi que vocês conhecem? Nós poderíamos dizer: mas isto foi composto então no final da sua vida, antes de subir ao trono, aí no final da perseguição de Saul, no final da vida. Mas mais uma vez, quem escolheu colocar aqui, nós queremos que a palavra de Deus é fiel, inspirada pelo Senhor, não é só Davi, é o narrador que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever e colocar aqui este evento, sabia perfeitamente quem era Davi que estava nos capítulos anteriores. Quem era este Davi? Agora vejam, nós olhamos para isto e dizíamos: Davi, não. Nós sabemos quem tu és. Tu cometeste adultério. Tu mataste um homem inocente por causa do teu adultério. Tu foste um mau pai. Foste um terrível pai. Aliado completamente da tua casa. Nós sabemos perfeitamente quem tu és. E se tu fosses recompensado conforme a pureza das tuas mãos, se tu fosses recompensado conforme a tua as aparentes obras, tu serias dizimado. Tu estarias completamente morto e afastado do reino. Mas vejam o que Davi vai dizendo.
Versículo 26. Tu mostras fiel para com o fiel, e para com o íntegro te mostras íntegro. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. Versículo 28. Livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Quem é que o Senhor livra? Um povo aflito. Quem é que o Senhor humilha? Um povo orgulhoso e altivo. E quando olhamos para a vida de Davi, aquilo que é mais recorrente na vida de Davi é um homem que peca, um homem que se afasta do padrão de Deus, mas um homem que se arrepende e que se humilha, e por isso ele pode ser exaltado. É isso que nós vemos. É isso que nós vemos vez após vez. E é isso que também nos diz o início. Lembra-se, vamos voltar ao primeiro cântico, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Não multipliqueis palavras de altivez. Já Ana tinha dito no seu cântico que um dos temas deste livro são pessoas orgulhosas que são humilhadas e pessoas humildes que são exaltadas. E agora Davi nos lembra disso. A única maneira de ser exaltado por Deus não é dizer que... não é fazer tudo bem, não se consegue fazer tudo bem, não é ter a nossa vida exatamente certinha e direitinha, é humilhar-se diante de Deus. A única maneira de ser salvo, ser liberto, é precisamente isso. Qual é o grande pecado? O pecado que é a raiz de todos os outros pecados. Eu podia citar C.S. Lewis outra vez, mas ele diz isso. A raiz de todos os pecados qual é? É o orgulho. É o querer ser igual a Deus. É querer ter o conhecimento do bem e do mal como Deus tem. É por aí que a serpente pega, é por aí que a serpente caiu, é por aí que a serpente pega, e é isso que nós continuamos, vez após vez, a cair. Orgulho. E todo aquele que se orgulha será abatido, e todo aquele que se humilha será exaltado. Sabem, Davi está em linha com Abraão e com os santos do Antigo Testamento. Nenhum deles viveu sem qualquer pecado. Nenhum deles. Em santidade prática total. Então como é que Abraão foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4, 1 a 8 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Como é que Abraão creu? Como é que Abraão foi salvo? Porque creu. Agora vejam o que ele diz no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Como é que Abraão e Davi foram salvos? Como é que qualquer um de nós pode ser salvo? Pela fé em Cristo. Não é por aquilo que fazemos. Não é pela impecabilidade, irrepreensibilidade. Não é por nós vivermos uma vida perfeita. É porque Cristo viveu uma vida perfeita e nós confiamos naquele que viveu uma vida perfeita. É óbvio que isto tem implicações na nossa vida, mas nós confiamos em Cristo e é Ele que nos dá o poder para transformarmos a nossa vida. Não somos nós que nos conseguimos conformar a nós mesmos. Porquê é que Davi não foi dizimado a partir do capítulo 12? Ele não foi dizimado por causa de 2 Samuel 7. O segundo livro de Samuel 7. Quando ele faz um pacto, uma aliança, e diz assim: a tua casa durará para sempre. Depois disso, depois de ser castigado, ele permanece no trono. Depois de ser castigado porque fugiu ao padrão de Deus, ele permanece ali justificado, não porque ele seja muito bom, mas porque Deus fez uma aliança com ele. Sabem, ainda hoje é esta a única maneira de ser salvo. Este é um Deus que liberta, um Deus justificador de Davi, de Abraão e nosso, e teu, e pode ser teu. Mas não é por aquilo que, não é por te conformares, não é por mudares a tua maneira de vestir, não é por mudares a tua maneira de falar,
Não é por mudares os padrões éticos da tua vida, embora isso seja consequência. Não é? Mudar os padrões éticos é consequência de se encontrar com Cristo, mas essa não é a razão. É isso que Paulo diz. Se fosse pelas obras, ele seria justificado por si mesmo. Tinha que se gloriar, mas não há nada que gloriar perante Deus. Porque Deus apenas aceita aquele que, em outras palavras de Davi, aquele que é o contrito e arrependido do coração. Essa é a verdadeira humildade. Deus não rejeita um coração contrito e arrependido. É esse o teu coração. É esse o coração que tens. A minha pergunta é se tu já conheces este Deus Salvador, este Deus resgatador, este Deus que proveu um meio para que tu pudesses ser salvo, este Deus que, como nós vimos na semana passada, não há descontos na loja do perdão, não se fazem descontos na loja do perdão, porque este Deus que é o ofendido, Ele diz qual é o preço, é Jesus Cristo o preço, e não só diz qual é o preço, como provê para pagar esse preço, dá Jesus Cristo, para que todo aquele que se humilha, todo aquele que se arrepende, todo aquele que confia em Jesus Cristo possa ser salvo. É a única maneira de sermos salvos. Sabem, a tua vida não é pura como a de Davi não era pura. Podes não fazer exatamente as mesmas coisas, mas tu mentes, tu omites, tu invejas, tu matas no teu próprio coração. É como Jesus nos diz, se tu desejas mal, tu já cometeste homicídio no teu próprio coração. Tu adulteras no teu próprio coração. Então o teu coração não é perfeito. Se tu fores pago por aquilo, se tu fores recompensado por aquilo que fazes, tu irás morrer. Se te orgulhares daquilo que és, tu irás morrer. A única maneira de ser salvo é humilhar-te diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que sou pecador, mas eu confio em Jesus Cristo, o meu perfeito e único Salvador. A única forma de ser salvo é humilhar-te hoje. Tal como Davi nos lembra, Ele livra o povo que se humilha, mas abate aquele que se orgulha. Se fizeres isto hoje e te arrependes do teu pecado, tu serás salvo. Se tu hoje, que é uma coisa fantástica, não demorará um processo. Não é um processo que demora uma transformação na nossa vida, não se hoje, se neste momento, tu disseres: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu confio plenamente em Jesus Cristo, que apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, eu sei que Ele é perfeito e eu quero confiar nele, ajuda-me a confiar nele. Se tu fizeres isso hoje, tu serás salvo. Assim. Fantástico. Que graça maravilhosa, que perdoa o pecado com a justiça perfeita de Cristo. Sim, à luz, aos olhos de Deus, nós depois passamos a ser irrepreensíveis, sem pecado, como Davi diz aqui que é. Mas não porque nós somos perfeitos, mas porque ele olha e vê a justiça de Cristo, vê Cristo perfeito colocado em nós. Ele tira as suas roupas, Jesus tira as suas roupas limpas e diz: veste isto. E nós vestimos novas roupas, puras, não porque merecemos, mas porque Ele as manteve puras para nós. Por último, versículo 31 a 51, um Deus provedor. Davi termina este salmo e olha como Deus o capacitou para fazer aquilo que ele fez. Davi fez muita coisa. Davi ainda hoje é considerado o maior rei de Israel. Portanto, Davi fez muita coisa. Aumentou o território, matou inimigos, ele conseguiu criar uma paz e um reino unificado. Portanto, Davi fez muita coisa. E ele diz o que é que fez, lá no versículo 38 e 39. Ele diz assim: persegui os meus inimigos, os destruí, nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Quando olhamos para isto, podemos pensar: Davi, calma. Estás-te a orgulhar muito daquilo que fizeste, daquilo que alcançaste, daquilo que tu consegues fazer com as tuas mãos. Mas vejam o que está antes e o que está depois. Davi sabe quem lhe deu o poder para fazer o que ele fez. Isto é a diferença. Vejam o versículo 34. A segurança veio de Deus. Quem é que fez os pés rápidos e firmou os seus passos? Foi Deus. Ele fez os meus pés rápidos. Versículo 35. Ele treinou as minhas mãos para a batalha. Versículo 36. Ele deu o escudo da salvação. 37. Ele alargou o caminho. Então, o 38 e 39 é um reflexo daquilo que Deus já lhe tinha dado. Foi Deus que o capacitou. Foi Deus que lhe deu a força. Foi Deus que capacitou para fazer as coisas.
Voltando ao primeiro cântico, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É o Senhor que nos dá tudo. É o Senhor que nos permite fazer o que fazemos. Paulo, nas suas cartas, até diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são os servos? Os servos não são nada. Os servos são instrumentos na mão do Mestre. A glória não está no instrumento, a glória está no Mestre, naquele que usa, naquele que faz. Portanto, Davi reconhece que tudo o que tem, tudo o que fez, está dependente do Senhor. E isto é importante para nós, para quando olhamos para o passado e vemos as coisas que foram feitas e dizer: o Senhor fez. O Senhor fez, usou-me, graças a Deus que usou, mas eu sou um privilegiado aqui, foi o Senhor que fez. E é importante para o presente, porque à luz daquilo que o Senhor fez e o Senhor faz e nos capacita, nós hoje fazemos. E é importante para o futuro, para nós não confiarmos na nossa expectativa quando projetamos o futuro. A vida é uma dádiva. Tudo na vida é capacidade do Senhor. Sabem? Quem é que te colocou na família onde tu nasceste? Escolheste isso? Escolheste a família em que nasceste? Não. Quem é que te colocou no país onde nasceste? Quem é que te colocou no século onde nasceste? Podíamos ter nascido há muitos milénios atrás, no meio de uma comunidade recoletora. Não nascemos, pois não? Fomos nós que escolhemos nascer aqui agora? Não. Podíamos ter nascido há um século atrás, em plena gripe espanhola, ainda sem coisas para higienizar as mãos, mas já com máscaras. Podíamos ter nascido no meio de uma guerra, no meio de uma peste. Nascemos neste momento da história, onde o Senhor nos quer. Quem é que nos deu aquilo que temos? Quem é que nos deu aquilo que define tanto acerca de quem somos? Quem é que nos deu as capacidades que temos? Quem é que nos deu a cor da pele que temos? Quem é que nos deu tudo isso que nós temos? Foi Deus. Portanto, o que há de gloriar em relação àquilo que temos? Nada. O Senhor dá-nos a capacidade de nós fazermos, dá-nos a oportunidade de fazermos, mesmo as oportunidades que temos, o emprego que temos, é o Senhor que nos dá. Portanto, nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos permite fazer. E o coração de Davi, ao olhar para trás, é um coração grato. É um coração que olha para trás e diz: eu fiz isto, mas foi o Senhor que me fez isto. Foi o Senhor que me permitiu fazer isto. Quem é que te trouxe aqui hoje, esta manhã? Sim, poderão uns dizer: foi o carro. Mas quem é que te deu a oportunidade de tu tirares a carta? Ou de comprar um carro? Ou o desejo de vir à casa do Senhor? Não ignores os momentos e os minutos que passas aqui, porque o Senhor permitiu que estivesses aqui. É o Senhor que dá tudo. É o Senhor que permite tudo. Nada na nossa vida é independente do soberano desígnio de Deus. Nada. Um coração que olha para trás é um coração agradecido, é um coração humilde. E quando percebemos que Deus é o nosso provedor, isso muda radicalmente o nosso coração, muda radicalmente a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Porque afinal eu não sou maior do que ninguém, nem tu és maior do que eu. Porquê? Porque é o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos dá tudo. E nós temos o privilégio de trabalhar na sua obra, trabalhar na sua seara. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus estava no seu coração. E no final da sua vida ele reconhece: tudo é de Deus. Tudo. Será que nós reconhecemos isso? Será que tu reconheces isso? O que é que tens em ti que te orgulhas de ser singular? Não, eu sou isto. Eu faço isto melhor do que os outros. O que é que tu tens que não te seja dado? O que é que tu tens que não te seja dado? Portanto, caminhemos em humildade, como Davi também o caminhava. Caminhemos humildade. Davi olhou para trás e não está desapontado. Certamente existiram tempos difíceis, desafiadores, mas foi uma escolha sábia confiar em Deus. Foi uma escolha sábia confiar em Deus em toda a sua vida. Confiar em Deus vale a pena, irmãos. Confiar em Deus vale a pena. Quando olhamos para este salmo que nos faz refletir em todo o trajeto de Davi, que já foi tão altos e baixos, tão montes e vales, Davi diz: valeu a pena. Valeu a pena confiar em Deus. Deus está no centro de tudo. Nas minhas dificuldades,
na minha própria salvação, naquilo que foram aquilo que eu alcancei. Deus está presente. Seguir a Deus vale a pena. E se tu não és cristão, se tu não creres em Cristo ainda hoje, seguir a Deus vale a pena. É difícil. Ninguém disse que era fácil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. E sabem porque é que vale a pena? Mas notaram um refrão que estava aqui neste cântico? Nós já cantámos isso. Nós dissemos: em Cristo eu ponho a minha fé. Qual? Rocha inabalável é. Qual rocha inabalável é? Notaram que Davi começa a falar de o Senhor é minha rocha. No meio ele diz: Ele é minha rocha, lá no versículo 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? E termina, versículo 47, a falar: o Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele vale a pena porque Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o fundamento, o firme fundamento da nossa salvação. Nas dificuldades, Deus é terreno firme. Na nossa salvação, Ele é terreno firme. Na nossa capacitação, Ele é terreno firme. Imaginem só que estão a nadar na praia. Para quem sabe nadar. Para quem sabe nadar. Estão a nadar na praia. Mas para quem não sabe nadar e tenta, ainda é mais sentida esta ilustração. Imaginem só que estão a nadar na praia. E as coisas estão a correr bem. A água está calma, não existem correntes. Nós estamos a desfrutar desse momento de relaxar. Não existem ondas, muitas ondas. Nós estamos ali, no meio do mar. E de repente, começamos a sentir a costa mais longe. Mas é estranho. Eu não estava a nadar para longe da costa. Mas estou a sentir a costa mais longe. O que é que se passa aqui? Uma corrente forte começa a nos arrastar. E nós começamos a nadar contra a corrente. Começamos a tentar chegar a lugar seguro. Começamos a tentar chegar à praia. E à medida que nós esbracejamos e lutamos para lá chegar, não saímos do sítio. Não conseguimos sair do sítio. A corrente é forte demais, os nossos braços não conseguem, nós começamos a sentir os nossos membros a desfalecer, nós não conseguimos lá chegar. Começamos a sentir até um pequeno frio, a pensar: é aqui que eu vou ficar, não vou conseguir chegar à praia. Até que então, os nossos pés sentem qualquer coisa de baixo. E no meio daquela dificuldade toda, no meio daquela corrente que nos está a levar, nós sentimos algo firme. Esse algo firme é uma rocha que ali está. Esticamos os pés, relaxamos os braços e esperamos que a dificuldade passe, sabendo que ali estamos seguros. Sabem, nós estávamos a esbracejar para nos salvarmos a nós mesmos, mas agora podemos usufruir de mais uns minutos de vida, não pela nossa força de nos mantermos à tona, mas porque a rocha lá está. E conseguimos até superar as ondas e a corrente, não porque nós somos grandes e fortes, mas porque a rocha lá está. Sabem, toda a trajetória de Davi serve não para apontar para si mesmo, mas para apontar Jesus. Estes 2 livros de Samuel dão-nos não um herói para emular, mas um Salvador por quem esperar. E esse Salvador é Jesus. Jesus é a rocha. Davi está a dizer: existe uma rocha na qual tu te podes firmar. Existe uma rocha onde tu podes colocar os pés e conseguir manter a cabeça à tona. Existe uma rocha. Tu podes parar de nadar, podes tentar parar de te salvar a ti mesmo. Tira um momento para colocar os pés na rocha. Tira um momento para sentir a segurança da rocha. Sente a rocha firme abaixo de ti. Deus lidou com o teu pecado. Deus lidou e está pronto a levar-te à praia, levar-te à costa. Talvez sintas que a água e as ondas são fortes demais para ti. Mas Deus está lá. Existe uma rocha debaixo dos teus pés. Portanto, estica a tua fé, como terias que esticar os teus pés para sentir a rocha. Estica a tua fé. Para de tentar ser o teu próprio Salvador. E canta com Davi: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu lugar forte e o meu libertador. Se estás a passar por tempos difíceis, para de esbracejar e repousa os pés em terreno firme, que é Jesus. Sente a firmeza, a segurança e a paz que Ele pode trazer em momentos difíceis. Se
Se estás a orgulhar-te do que alcançaste ou pensas que consegues fazer alguma coisa relevante, para de tentar exaltar-te a ti mesmo e repousa os pés na firmeza e segurança de Jesus, que te capacita a fazer mais e a fazer melhor. Tudo vem dele. E se estás aqui e ainda pensas que te podes salvar a ti mesmo, como um nadador no meio do mar, sem qualquer salvação, esbraceja para se tentar manter à tona, não sabendo que tem uma rocha na qual pode firmar os pés e deixar as ondas passar. Seguro, se estás a tentar salvar a ti mesmo, vem a Jesus. Vem a Jesus hoje. Coloca os teus pés na rocha firme que é Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.